eu tinha um certo incômodo. Eu não sabia, não criticava a educação, mas de alguma forma eu não queria estar ali na minha sala de aula, eu não queria estar na escola, tá? Então, quando eu fiz 18 anos, eu tive a oportunidade de alguma forma de mudar esse cenário, abri uma escola dentro da minha casa, lá em Belo Horizonte, eu sou de BH. Deixa eu ver se vai passar aqui. Bom, então, em 2015, eu fundei uma escola. Isso aqui é um quartinho. Nosso primeiro quartinho, a gente chamava de escola, tá? Minha mãe até falava, escolinha dos meus filhos. A gente falou, não, era escola. A gente recebia 4 alunos por vez nessa escola. E o objetivo era ensinar programação, robótica, cultura maker, mas por trás tinha muita lógica, criatividade, empreendedorismo nessa escola. Então, a gente recebia ali grupos de alunos, de no máximo 4 alunos. E nesse momento aqui, eu costumo falar que foi a nossa garagem, nosso laboratório. Tá? Por quê? A gente começou a dar aula, pessoal, de uma forma tradicional. Quadro na frente, igual eu tinha de referência nas minhas escolas. Mas qual foi o ponto? Eu comecei a perceber, eu e meus sócios, que numa sala de aula, um aluno está entendendo, um aluno está interessado. Mas do lado tem um que está com a mão no queixo, bocejando, desinteressado. Passou 1, 2 meses, já tinha pai falando, quero tirar meu filho daqui, ele não está mais animado com a escola. E eu comecei a perceber, voltei no tempo e falei, cara, isso acontecia comigo. Eu não curti ir para a escola. Qual foi o ponto? Aqui eu comecei a mudar o que eu chamo de uma sala de aula tradicional. Tá? O que a gente fez? Alguns exemplos. Tá? Essa mesinha aqui, ela ganhou um vidro em cima dela, a gente aboliu o quadro e os alunos escreviam no próprio vidro. Tá? Cada um tinha seu próprio quadro. Mas o quê? Nessa sala de aula, cada aluno avançava no seu próprio ritmo. Não dependia de turma. Porque quando eu traço uma média, quem avança mais rápido perde a motivação para chegar na média, quem está abaixo da média também perde a motivação porque não consegue acompanhar. Então a gente começou a mudar esse modelo. Toda a aula que a gente produzia era pensada para o próprio aluno conseguir, a partir de 7 anos de idade, ele conseguir seguir o próprio ritmo. E um outro elemento que a gente trouxe, que é o tema central da nossa conversa, a nossa sala de aula parecia com um jogo. Os alunos, tudo que eles faziam em sala, a participação deles, eles ganhavam uma moeda, que inicialmente era um dinheirinho recortado, eles subiam de posição no ranking, a gente dividia eles em times. Opa, mudou. A minha sala de aula, olha o que eu ouvia, pessoal, dos pais. Aí essa escola cresceu, tá? A gente virou uma rede de franquias. Em 2015, a gente saiu de uma unidade dentro da minha casa para 2018, 19 unidades em 4 estados do Brasil. E o que eu ouvi dos pais desses 3 anos à frente da escola? Eu ouvia coisas do tipo, meu filho, ele não quer ir para o inglês, não quer ir para a natação, não quer ir para a escola regular, não sei o que vocês fazem, mas aqui ele quer ir a semana inteira, se deixar. Eu ouvia coisas do tipo, meu filho, ele toma remédio para ir para todas as atividades escolares. Tudo. Ele tem acompanhamento terapêutico, ele tem que fazer a parte psicológica. Então, assim, a mãe desceu do carro um dia numa dessas unidades, lá em Belo Horizonte, no Sion, e ela me procurou e falou, Marcelo, eu tenho que falar com você. Eu fiquei preocupado na hora, porque quando o pai desce assim, eu falei, é problema. E ela veio e falou, olha, vocês estão me fazendo economizar. Eu, por quê? Não entendi. Então, eu gasto com meu filho isso, acompanhante para a atividade, me contou toda essa história. Aqui, toda quinta-feira que ele vem aqui estudar com vocês, eu não tenho que medicar o meu filho. E não só isso, o dia inteiro dele é impactado. Gente, isso, de toda a minha experiência à frente da escola, foi o que mais me marcou. Foram todos esses depoimentos, e foram vários, de transformação, sabe, de alunos que ficaram mais abertos, na parte social, os pais, esses comentários, né, que eu contei aqui para vocês, que me movia, né, mais até do que a parte do conteúdo. E hoje eu consigo olhar do porquê disso tudo, do porquê que eu recebi esses feedbacks, e eu entendo que a minha escola falava a linguagem dos alunos. E, para mim, o maior responsável para a gente se conectar com nossos alunos foi tudo que a gente fez relacionado ao game. Toda a parte, obviamente, as outras estratégias, que eu comentei do avanço individual, dentre outros, mas, cara, a nossa escola ter o DNA de jogo dentro dela permitiu que nossos alunos, que fosse um ambiente, que o aluno tinha prazer de estar lá dentro, a partir do momento que você está num lugar que você quer estar, tudo muda. Por isso que a gente conseguiu fazer tanta diferença aí em relação à nossa metodologia educacional.
Bom, a partir de agora a gente vai refletir, eu vou precisar da participação de vocês também, a gente vai viajar juntos. Juntos não, na verdade, cada um vai viajar sozinho, tá? Eu vou precisar de exercício de imaginação de vocês agora. Você vai fazer uma viagem para Taiwan, mas você vai sozinho, sem ninguém da sua família, sem nenhum amigo. E tem mais, você não é uma viagem rápida. Você tem que ficar em Taiwan obrigatoriamente por 12 anos. Taiwan não fala a sua língua, ninguém lá fala a sua língua. E mais, você tem que sobreviver em Taiwan. Então, se você tem seu trabalho aqui, bacana, se você faz o que você gosta aqui, lá, esquece. Provavelmente, como você não consegue se comunicar, você vai ter que fazer alguma atividade que talvez você nem goste. Lavar um prato, alguma coisa assim, sabe? Eu quero agora que vocês me falem um pouquinho do sentimento. Como que é você ser obrigado a ficar 12 anos no lugar que não fala a sua língua, ter que sobreviver, fazer o que você não gosta? Qual que é o sentimento? Eu quero a participação de vocês. O que está passando aí? Sufocante, mais o quê? Oi? Ansiedade. Solitário. Mais o quê? Se cobra demais, não é prazeroso, é angustiante. Pessoal, não sei se vocês já entenderam onde eu quero chegar com essa história. Percebam que é desagradável, que não é legal você estar em um lugar que não fala a sua língua. É sufocante, é angustiante, é desagradável, não é verdade? Bom, qual que é o ponto? Todos os dias, que uma criança, um adolescente, um jovem, até mesmo os adultos, que você precisa de passar pela porta de uma escola, entrar, e você tem que deixar para trás todos os seus interesses, toda a sua cultura geracional, o seu contexto, e entrar numa escola, num ambiente educacional, que não se comunica com você, que não fala a sua língua, é a mesma coisa de estar viajando para Taiwan naquela situação. Os sentimentos são os mesmos. Eu falo por isso, por experiência própria. O que eu sentia dentro da escola era desinteresse, desmotivação. Eu queria, olha só, a situação de Taiwan. Imagino que se você estivesse lá, vocês queriam voltar para casa, voltar para o Brasil o mais rápido possível. Na escola, não sei vocês, imagino que não todos, mas eu vou trazer aqui um dado que vocês vão ver que é sério o que eu estou falando. Eu contava os minutos para acabar a escola e voltar para casa. Por quê? Também, né? Alguns aqui. Olha, não sou só eu. E eu vou trazer dado aqui para vocês para provar que não sou só eu. 90% dos estudantes brasileiros estão insatisfeitos com suas aulas. Diz essa pesquisa feita com 132 mil alunos. Ou seja, pessoal, o sentimento de não querer estar no lugar, a gente já entendeu o motivo. É porque esse lugar não se conecta com a gente. Isso se aplica a tudo, tá? Quando a gente fala de empresas também, né, se eu tenho uma empresa que não se conecta com o meu colaborador, é um lugar que não está legal, quero ir embora, não quero fazer parte. Tá? Bom, e por que isso acontece? A gente vive hoje, então, é um problema que na minha visão já era desde a minha época, quando eu estudava, eu nem tinha um smartphone, né, fui ter, sei lá, com 14, 15 anos, a gente vive uma competição injusta pela atenção dos alunos, trazendo aí para essa ótica educacional. De um lado está a escola, do outro tem tudo que esse aluno tem do lado de fora da escola, e que é muito mais interessante para ele. Que é um outro dado, o engajamento cai ano após ano, tá? O menino começa motivado lá com seus 6, 7 anos de idade na escola, chega no ensino médio, o engajamento está lá embaixo, mais uma pesquisa feita com 500 mil alunos, e aqui a gente vai fazer uma nova reflexão. Bom, se de um lado eu tenho a escola, que é tão desestimulante, que eu não tenho interesse, eu não quero estar presente, por outro lado, quando a gente olha para os jogos, a gente percebe um comportamento diferente. Principalmente tratando da nossa geração, foi o que a Juliana comentou, né, por a gente estar atento à geração Z, às necessidades dela, o que elas buscam, e principalmente o que ela comentou também do mercado, de como que está a busca, o interesse, como que é maior do que todas as outras indústrias. Tem um motivo, tem algo por trás, e a gente vai falar esse segredo, tá? A gente vai conversar sobre esse segredo a partir de agora. Bom, público gamer cresce, 3 em cada 4 brasileiros consomem jogos eletrônicos. E isso acontecia comigo. Eu não gostava de ir para a escola, mas eu adorava jogar, adorava jogos. Opa, cresci, como eu comentei, com 18 anos, fundei minha escola, e a ideia de fazer essa ponte, analisando como essa nossa geração curte demais jogar, cara, eu tenho que trabalhar com isso.
Eu tenho que trazer, entender mais a fundo, né? Tirar o aprendizado disso. E quando a gente fala de jogos, pessoal, qual que é o ponto? Vamos lá, quero a participação de vocês aqui, acho que a resposta vai ser fácil. Bom, quando a gente fala assim, de engajamento, de conseguir o interesse do usuário, a atenção, o que tem no dia a dia dessas crianças, desses adolescentes, que conseguem fazer isso com maestria? Celular, mas o quê? O que eles fazem no celular? Também. O que principalmente? Jogos. Jogar Roblox. Pô, galera de jogos aqui. E o jogo já era óbvio, né? Mas vamos lá, pessoal. Legal que vocês citaram exemplos. Olha só, qual foi a minha pergunta? O que tem no dia a dia, no nosso dia a dia, no dia a dia dessas crianças, que consegue prender a atenção? A resposta, jogos. O que mais consegue são jogos. Por que eu falo isso? Todas as outras ferramentas que foram citadas, e aqui é um ponto interessante, as outras indústrias já aprenderam com jogos. Gente, os jogos dominam a técnica há anos de conseguir fazer você ficar ali ligado, reter sua atenção. Isso é uma arte, tá? Qual que é o ponto? Que todas as outras indústrias e segmentos perceberam. Poxa, os jogos conseguem a atenção dos usuários, do ser humano, da criança, do adolescente. O que eles fazem para conseguir isso? E começou a existir um estudo por trás dos jogos. Sabe, fatores psicológicos, estímulos. E o principal deles, e o que eu vou destacar aqui, cadê meu... é esse daqui. É um framework que chama Octalis, provavelmente os meninos aqui conhecem, a maioria do pessoal que está aqui presente conhece, que mostra aqui questões... o que mexe aqui no nosso psicológico do ser humano, que faz você ficar mais engajado com o que você está fazendo ali. Aqui tem alguns exemplos, olha só, escassez, perda, curiosidade. Se a gente for falar de escassez, promoção, poxa, só tem 5, últimas 5 unidades, faz você entrar em movimento, te deixa engajado. Outros fatores, realização, você conquistar algo, você ter feedbacks, você perceber o seu progresso. Os jogos trazem todo esse conhecimento. Os outros segmentos, poxa, redes sociais, filmes, né, aplicativos, até o Waze, olha para isso aqui, para esse conhecimento que tem por trás dos jogos. O ato de você tirar esse conhecimento, extrair essas mecânicas, elementos, e você colocar no seu contexto, que não é um jogo, isso é gamificação. Por que eu quis enfatizar isso, pessoal? Eu converso com muitos educadores, com diretores de escolas, professores, muita gente confunde. Qual que é o ponto? Se eu uso um jogo na minha sala de aula, na minha escola, um jogo de tabuleiro, o próprio Roblox, Minecraft, mesmo que seja para aprender um conteúdo, excelente, uma ótima prática, mas não é gamificação. Então, rola um misconception em relação a isso. Olha a diferença, se eu uso um jogo, não é gamificação, porque o jogo é o jogo. Agora, se eu uso elementos, mecânicas, conceitos dos jogos, extraio só isso, o jogo fica lá, e aplico no meu contexto, seja minha empresa, minha escola, isso é gamificar. Aqui eu vou passar. Aqui alguns exemplos, tá? Waze, Game of Thrones, como eles trabalham, né, a questão dessa ciência dos jogos em suas plataformas. Bom, gamificação é uma metodologia ativa que faz as escolas falarem a linguagem dessa geração. Foi o exemplo que eu trouxe no início de Taiwan. É muito ruim estar num lugar que não fala a nossa língua. Qual ferramenta pode ajudar as escolas a se conectarem com os alunos? Está aqui, gamificação. E eu considero uma solução angular, tá? A gente tem escolas que usam a nossa plataforma, a Gamifica, eu vou falar brevemente sobre ela no finalzinho, sobre a nossa solução, mas o que eu ouço das escolas que utilizam a plataforma Gamifica? As escolas que escolhem gamificar, né, a sua experiência. A gente ouve feedback de professores falando, poxa, minha turma, que dava muito trabalho, não dá mais, está colaborando. A gente ouve feedback dos próprios alunos, antes eu não tinha interesse, eu não estudava muito, não ia bem nas provas, agora eu estou mandando bem. Feedback de diretores da parte administrativa das escolas que falam, poxa, antes a gente tinha várias rotinas de ligar para pai, cobrar atividade, agora não precisa mais, porque os alunos estão fazendo. E, por último, feedback de pais que comentam também que o filho muda dentro de casa. Tá? Então, olha o poder dos jogos aí aplicado à educação.
Uma escola gamificada se apropria de mecânicas e elementos poderosos que existem nos games. E aqui, um paralelo, uma diferença, né, a escola gamificada versus uma escola comum. Pessoal, uma escola gamificada, a galera de jogos aí sabe a importância disso, de você tá jogando o tempo inteiro, você recebe estímulos, feedbacks. Como eu estou indo, se eu perdi, se eu estou melhor, se eu estou pior, certo? Feedbacks instantâneos. A escola comum, sem ser gamificada, ela dá feedbacks a cada trimestre, com notas de prova. Então, olha a diferença. Enquanto uma criança ou adolescente do lado de fora da escola, nos jogos que elas jogam, como a gente falou, 3 a cada 4 brasileiros jogam, você tem estímulos ali em tempo real, feedback em tempo real, a escola não. Agora, a escola gamificada, ela passa a dar feedbacks diários para os alunos. Ele consegue ver o que ele ganhou lá naquela aula, como que ele foi, quantas moedas, quanto de XP, se ele trocou de level, se não. Ela dá reforço positivo, a escola gamificada dá reforço positivo, versus uma cultura punitiva. Olha só um exemplo. Na minha escola, imagino que na de vocês também, se eu faltasse 3 aulas seguidas, cara, era problema. Era diretor ligando, era advertência, anotava nome no livro, faltou 3 vezes seguidas. Como assim? Cultura punitiva. Me falem o que acontece se você fosse, ou se você for na sua escola durante um mês consecutivo. Nada. E trago uma notícia aqui para a galera de game. Oi? Fez o mínimo, é sua obrigação. Pessoal, olha só, isso é crítico. A escola comum, e percebam, a escola comum também é um jogo. Ela é gamificada, mas é um jogo ruim, é baseado no medo. Se você faltar, opa, penalidade. É um jogo muito ruim. E não é gostoso jogar um jogo ruim, certo? Pô, dá vontade de sair. Você abandona esse jogo. Então é algo muito sério. A nossa proposta é construir, é fazer da escola um jogo bom. Né? Um jogo que estimula, um jogo baseado em reforço positivo e não no reforço negativo. Valoriza a jornada do aluno, os alunos conquistam missões e têm propriedade, alunos vivenciam o uso do dinheiro na prática, e o aluno é protagonista, principalmente. Então ele escolhe jogar esse jogo e ele toma decisões durante todo o tempo nesse jogo. Deixa eu ver se vai rodar o vídeo. Não. Aqui é bem legal, esse videozinho é uma experiência numa escola gamificada nossa. O aluno coleta as moedas da aula, ele sobe 2 posições no ranking, ele chega em 3º colocado. E ele começa a girar o cartão dele e ficar muito feliz, os professores assim, sem entender. E aí a gente percebe o poder disso. Esse aluno era um aluno que dava trabalho, que não colaborava. Agora mudou. Ele faz parte de uma escola gamificada. Ele está ali louco pela próxima aula. Ele quer fazer a tarefa de casa. Ele quer ir bem. E, consequentemente, o inglês, aqui é uma escola de inglês, agradece. Ele vai ser potencializado. Tá? Aqui é um resuminho, já caminhando para a última parte aqui da nossa apresentação. O que acontece em uma escola gamificada? Primeiro passo, aumento de engajamento e motivação. Tá? Então, o aluno está ali dentro de um ambiente que ele curte. Segundo passo, ele muda comportamentos. O jogo da Gamifique é muito baseado no comportamental. Tá? E aí vocês começam a entender a diferença da nossa proposta para outras. A Gamifique não é um jogo que você entra num jogo para aprender um conteúdo, uma matéria de história, matemática, não é isso. A Gamifique é um jogo que transforma a realidade em um game. A vida real em um jogo. Então, o que eu faço na minha escola, o meu comportamento, as tarefas, isso eu recebo feedbacks em forma de coins, XP e troca de level. E, consequência disso tudo, aumenta o desempenho. Aqui é um feedback de uma escola. Aqui é um case nosso. A gente tem uma escola gamificada em Areal, tá, aqui no Rio. E aqui é um case, né, a gente traz aqui o feedback da diretora comentando. Ela fala, olha, eu tive aluno que mora em outra cidade, pedindo para mudar para a casa da avó para estudar na nossa escola, que é gamificada. E ela comenta também que os alunos não querem mais faltar na escola dela. Eles trouxeram a Gamifique para resolver um problema de falta pós-pandemia. E resolveu. Os alunos não querem mais faltar. Ela fala nesse áudio, não vou conseguir passar aqui. E aqui é uma pesquisa que a gente fez. Nessa mesma escola, uma mãe gravou um vídeo falando assim, eu tenho 2 filhos, ela postou nas redes sociais e a escola compartilhou, falando que tem 2 filhos que estudam na escola municipal de Areal, que eles davam muito trabalho em casa. Sabe, quando o pai tem que ficar cobrando, pedir para fazer, filho não faz, não entrega as atividades, eram os filhos dela, os 2. Aí, nesse vídeo, ela comentou, poxa, depois da Gamifique na escola dos meus filhos, mudou. Os filhos dela adiantam a tarefa, ela não tem que ficar cobrando. Então, assim, paz na casa dela. E aí me estimulou, falei, cara, se aconteceu com ela, talvez outros pais
perceberam também uma mudança nos filhos. A gente fez uma pesquisa com 133 pais de alunos que estudam nessa escola gamificada, e olha só que legal o resultado. Na verdade, essa aqui é com os professores, tá? Essa pergunta que a gente fez para os professores, para os 10 que participaram. Percebi um aumento do engajamento e motivação dos meus alunos após a implementação da Gamifique. 100% dos professores concordaram, que os alunos ficaram mais motivados. Agora sim, com os pais. Quanto você concorda com a afirmação? Com a Gamifique, meu filho passou a ficar mais animado e motivado com a escola. A gente tem aqui mais de 90%, aproximadamente 90% dos pais falando que os filhos ficaram mais motivados em ir para a escola e animados com a escola. Esse aqui é bem legal também. Após a implementação da Gamifique, o seu filho passou a fazer as tarefas de casa sem você precisar de pedir, de forma mais proativa. 36% falaram que não teve mudança e 60% dos pais citaram que sim. Os filhos começaram a mudar o comportamento dentro de casa, querendo fazer as tarefas, querendo estudar de forma mais proativa. E aqui é o tanto que eles comentaram, tanto que os filhos deles comentaram sobre a Gamifique dentro de casa. Como eu falei, é uma solução angular. Então, a escola trouxe a solução, os alunos curtem demais e começam a falar dentro de casa. 73% dos pais falaram que os filhos falaram várias vezes da Gamifique dentro de casa, e sim, poucas vezes, 25%, e um pai dos 133 falaram que não estava sabendo da Gamifique. Aqui, um resuminho, tá? Agora sim, falando do que é a solução, para eu fechar. A Gamifique ela transforma a vida real num jogo, como eu comentei. Qual que é o processo? Os alunos recebem um cartão QR Code, parecido com esse aqui. A partir do momento que o aluno recebe esse cartão, ele vira personagem do jogo. A gente tem uns videozinhos, como eu falei, não vou conseguir mostrar aqui, mas os alunos, quando recebem esse cartão, eles beijam o cartão. Para eles, significam muito fazer parte agora de uma escola que parece com um jogo, porque eles adoram jogar. Mas o quê? O professor tem o celular, ou tablet, ou computador, e ele lança os feedbacks ali do que aconteceu na aula de uma forma muito rápida. Tem escolas que usam a nossa solução integrada ao próprio sistema, então não tem nem trabalho para o professor nesse sentido. E aí, terceiro passo, esses feedbacks dos professores se transformam em moeda, XP, troca de level, para o aluno na nossa plataforma. Então, esse aluno não precisa nem de celular para jogar Gamifique, não precisa de computador. A escola está gamificada, o jogo é jogado na vida real. Então, eu estou presente na minha escola, ganhei. E aí, quando eu pego o meu cartão e vou num totem que tem na minha escola, eu mostro o meu QR Code e já entra na minha conta, eu consigo ver o que eu ganhei, tanto que eu evoluí, qual posição que eu estou. E, por último, os alunos, com as moedas que eles vão acumulando ao longo dessa jornada deles na escola, eles conseguem comprar recompensas de entretenimento ou pedagógicas. Tipo assim, um ponto extra numa matéria, o direito de refazer uma prova, mais intervalo, um chocolate, um açaí, um gift card na Steam, na Google Play. Então, tem escolas que colocam headphone, teclado gamer. Eu tenho escolas que trabalham com esses tipos de prêmios e os alunos ficam loucos. Eu quero ir bem nesse jogo. Eu quero ganhar o crédito da Steam, do Xbox, da Google Play. Então, aqui, esse vídeo também é fantástico, 53 segundos. É uma aluna da Bahia que usa a Gamifique na escola dela. E ela comenta, né, como que, com a plataforma, antes ela tinha preguiça de ir para a aula, tudo que ela vivia ali, depois da plataforma, ela falou, cara, é um estímulo muito grande, porque eu quero ir bem, eu quero ganhar as moedas, eu quero subir no ranking. E aí sim, ela fala no finalzinho que ela fica, uou, como assim? Minha escola está diferente. Bom, finalizando, o último slide. Essa aqui é o que a gente acredita, tá? No futuro, todas as escolas serão gamificadas. Então, o que eu trouxe no início lá das escolas, de como que é ruim estar num lugar que não fala a nossa língua, aqui quando a gente olha para frente, e na minha visão a gente já está atrasado nesse movimento, as escolas já deveriam estar fazendo isso, é que no futuro, de fato, todas as escolas precisam ser gamificadas para conseguir atender a necessidade, os interesses dessa geração. É onde a mente deles estão, é onde eles conseguem usar o foco, a atenção. Hoje, atualmente, é nos jogos, nas outras plataformas, então a escola tem que aprender com isso, né? E, deixa eu ver, finalizou? Boa. Então, pessoal, obrigado. Marcelo, só... Eu conheci o trabalho da Gamificada porque você precisava de uma certidão, não era? Por
um processo na FATEC aqui do Rio, e aí logo você entrou como... Você é de BH, né, de Minas, e ele é um associado da ACESP, né, e a vantagem de ser um associado da ACESP é essa, né? Exatamente, ajudou demais. A gente estava participando de um processo de contratação da FATEC aqui no Rio, a Gamific. Né, eles estão com a visão lá de levar tudo isso que eu mostrei para vocês para dentro da FATEC, para ter essa experiência, para motivar os alunos, e, de fato, a ACES por ter ajudado aí nesse processo. Obrigado pelo convite também, viu, Carlos? A gente agradece, cara. Valeu Obrigadão. demais. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ah, tá. Beleza. Depois a gente conversa, então. Gente, que incrível, né, conhecer essas soluções. Eu agradeço muito ao Marcelo, à Juliana, que fez aqui no início da nossa mediação. Queria só pedir para depois a gente tirar uma foto com vocês dois, tá bom? Pode ser? Bom, vamos dar então continuidade aqui. Agora a gente vai falar sobre o mercado de games aqui no Brasil.